você que está se ligando conosco nesta noite abençoada de domingo, momento de estudo, de aprendizado sobre o Evangelho Redivivo. Que título especial para uma obra tão importante. Você, meu irmão, você, minha irmã, que é um trabalhador, uma trabalhadora atuante no movimento espírita e que busca novos conhecimentos, novos métodos de aprendizado, seja muito bem-vindo. Você, querido internauta, que poderá acessar a nossa página buscando um conteúdo para a sua compreensão, você que está começando a conhecer a doutrina espírita, seja bem-vindo. Você que quer compreender melhor os ensinamentos da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, é um momento muito especial para todos nós. Estamos na introdução do Evangelho Redivivo. Temos visto grandes conceitos, muito importante nós observarmos o conteúdo da introdução para que nós tenhamos uma visão daquilo que é a essência do maior conteúdo da essência do Evangelho e do Novo Testamento, que é para a humanidade inteira uma referência, uma segurança, um norte, uma luz a iluminar em todos os aspectos, em todos os pontos da nossa existência de encarnados e desencarnados, de pessoas físicas aqui no plano Terra e também para os irmãos que estão na pátria espiritual. Porque o objetivo maior do Evangelho é nos espiritualizar, para valorizarmos o conteúdo que traz enriquecimento espiritual à nossa vida de espíritos imortais. Teremos então hoje uma revisão daquilo que nós, ou de algumas partes que nós estudamos na última semana, no último domingo, porque não houve tempo suficiente para nós nos deter em alguns pontos importantes. Vimos muita coisa, então não deu para nós refletirmos. Hoje nós vamos refletir em alguns desses pontos. E antes, então, nós vamos fazer uma prece, pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiães, os espíritos amigos que nos ajudem, para que possamos tirar o melhor proveito, nos esclarecer, nos preparar e absorver aquilo que é necessário dentro da nossa capacidade, sem a pretensão de nos tornarmos personalidades que não estão dentro do âmbito da nossa capacidade evolutiva, do nosso grau evolutivo. Senhor Jesus, estamos felizes
por mais um encontro, por mais um momento de aprendizado. Queremos te agradecer, queremos te pedir que nos ajude, que nos ampare em nossa pequeninez e permita, Senhor, que os bons espíritos possam suprir as nossas deficiências, nós procurando nos esforçar ao máximo para aproveitar bem esses ensinamentos. Que a tua luz ilumine o nosso pensamento e que a tua paz possa aconchegar os nossos corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E então, meus irmãos, vamos rever ou ver, né, o material que nós temos procurado analisar. Semana passada nós vimos alguns pontos que falam sobre a dialética, quando vimos a dialética trazida por Platão, que é a dialética de Sócrates, o significado dessa palavra, o objetivo da dialética. Quem não teve a oportunidade pode acessar a live da semana passada, que estamos comentando algo sobre esse aspecto. Também nós vimos a dialética espírita, que é trazida e mencionada pelo espírito Viana de Carvalho, um detalhe muito importante para o nosso conhecimento. Quando o lado materialista do ser humano começa a se projetar na sociedade com a dialética de Karl Marx, em Londres, no mesmo dia, em Hydesville, começa a dialética espírita através dos fenômenos que Allan Kardec vai então começar a codificar a doutrina espírita. Vimos também o conhecimento da teoria, que é um conhecimento importante para nós fazer um estudo prévio da teoria, da lição que será exposta. Vimos o significado das palavras e expressões que nós precisamos de procurar entender e compreender o significado textual, quer dizer, aquilo que está literalmente sendo transmitido no texto. Tudo isso aí está na apresentação da semana passada. Aqueles que não tiveram oportunidade podem acessar a nossa página aqui no Facebook mesmo ou no YouTube, que está lá. Evangelho Redivivo, introdução, falando sobre a dialética. E hoje nós vamos ver essas etapas da organização metodológica. Nós fizemos uma leitura prévia, não deu para nós refletirmos, e hoje nós vamos analisar um pouco sobre essas questões que são importantes para a apresentação do estudo do Evangelho Redivivo. E então são 4 etapas. E essas etapas são propostas por Allan Kardec. É uma forma didática, né? Uma forma bem programada para o aprendizado, né? E então ela se resume em 4 etapas. A tese, a discussão da tese, a antítese, se houver antítese, né? Que é os contrapontos do tema, né? E a síntese, que é o
resumo, o fechamento do assunto, né? E então nós vemos que a apresentação da tese é quando a gente faz a introdução da ideia, a introdução do tema. Vamos trazer alguns aspectos, como nos diz aí, a apresentação verbal de uma citação do Evangelho, que o objetivo do Evangelho Redivivo é justamente reviver o Evangelho na sua maior pureza, na sua essência, né? Então, esta apresentação vai trazer a citação do Evangelho e assuntos diretamente correlatos. E nós podemos, então, oferecer aos participantes uma visão panorâmica do que será estudado na reunião. E então deve ser um momento breve, né? Porque o desenvolvimento do assunto vai ser a maior parte do estudo, né? Vai ser entre 90 e 120 minutos, conforme seja o tema e a proposta que se faz para a apresentação do estudo. Trata-se de uma breve exposição das principais ideias que serão estudadas no dia. É nesse espaço de tempo que fornece informações de natureza histórico-cultural, alguma curiosidade ou fato relevante, significado de palavras ou expressões, lugares, profissões, etc. Então isso aí é importante para que nós possamos identificar esse conteúdo do Evangelho, a mensagem do Evangelho, no tempo e no espaço. Não é? Quando Jesus trouxe os ensinamentos da Boa Nova, as parábolas, todas as lições, ele falava a um povo que tem uma cultura diferente da nossa nos dias de hoje. Não é? E então ele, na sua filosofia de vida, na sua forma de ensinar, ele procurava falar de acordo com o entendimento e a cultura do povo daquela época. E nos nossos dias, nós temos então que fazer uma interpretação para identificar qual é a essência do Evangelho para o nosso dia de hoje. As nossas situações que estamos vivenciando no momento atual. Depois, então, vem a discussão da tese ou o tema, né, a ideia principal do estudo. Então, a base de referência é as óticas que nós aprendemos na doutrina espírita, as ideias, os ensinamentos, as bases doutrinárias, os princípios que nós aprendemos com a doutrina espírita, que está todas fundamentadas nas obras que Allan Kardec trouxe para nós. Não é? Então, todo o comentário do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita deve fazer refletir essas bases doutrinárias, não é? Para que nós possamos expor e analisar e aprender também o conteúdo na sua essência, sem medo de fazer interpretações equivocadas, porque quando buscamos a compreensão na ótica da doutrina espírita, sabemos que é o desenvolvimento que os bons espíritos promoveram para o nosso entendimento atemporal, em todas as épocas que possamos buscar esse entendimento, essa visão do Evangelho à luz da doutrina espírita, teremos certeza de que é a verdade que Jesus quer transmitir a toda a humanidade. E então pode acontecer que nessa apresentação, com bases na referência da ótica espírita,
possa surgir algumas ideias não espíritas. Por exemplo, obras científicas, né, de cunho respeitado, sério e que condiz com a verdade. E outras que às vezes podem estar equivocadas. Mas o importante é nós trazer o raciocínio através da dialética, na visão espírita. Por exemplo, nós colocarmos o que a doutrina espírita ensina em se tratando daquele tema, daquele assunto, e o que a outra ideia, que é não espírito, no caso, por exemplo, nós damos da ciência, o que diz a ciência e o que diz a doutrina espírita, para que nós possamos fazer um levantamento da razão e da lógica, não é? Lembrando sempre, quando se refere à ciência, vemos a afirmativa de Allan Kardec, que a doutrina espírita é uma doutrina dinâmica e evolucionista. Se em algum momento a ciência comprovar que a doutrina espírita está equivocada em alguma parte, em algum sentido, a doutrina espírita irá converter o raciocínio conforme o que for mostrado pela ciência, né? Isso Allan Kardec trouxe naquela época, né? No século XIX, em 1867 aproximadamente. Mas até hoje não vimos nada que a ciência venha a contradizer o que a doutrina espírita tem mostrado para nós, né? Então são detalhes que às vezes podem surgir no movimento espírita, nos estudos, nas apresentações, especialmente quando a participação do público estiver atuante, né? E então aí nesse momento que é o desenvolvimento do tema principal da tese, né? Por tratar do momento mais importante e o mais extenso, é importante que o facilitador ou o orientador do estudo aprenda a conduzir a análise do texto evangélico com habilidade, favorecendo a participação de todos. Então nós percebemos que nesta condição aí, a participação do público, das pessoas, dos ouvintes, é importante. Primeiro que pode enriquecer muito o conteúdo de aprendizado e depois que vai trazer esclarecimentos, tirar as dúvidas das pessoas que estão começando a se interessar pela doutrina espírita, né? E então nós precisamos de ter essa forma de entendimento para que possamos permitir a participação do público, né? Conduzir as ideias de análise do texto evangélico com habilidade, né? Ter uma flexibilidade na forma de expor e dando oportunidade às pessoas a se manifestarem, né? Temos também detalhes importantes nesta condição. É um clima de serenidade que deve ser conduzida a reunião, o estudo, né, a palestra, de leveza, de fraternidade. Deve-se ouvir com atenção as argumentações e as contra-argumentações. Na participação do público, pode acontecer isso. Muitos trazem alguns argumentos que estão procurando se esclarecer sobre o tema. E existe também os contrapontos, as contra-argumentações. Aqueles que trazem pontos de vista diferentes, né? E então o facilitador irá conduzir as reflexões sem adotar a rigidez de conduta. Respostas contundentes que podem às vezes chocar as pessoas,
ou provocar debates improdutivos, que não vai ser construtivo naquele momento, né? Então, o que nós precisamos de priorizar é justamente direcionar os participantes com tato e firmeza para as ideias espíritas que são, obviamente, superiores às opiniões pessoais, que representam o referencial do estudo. O objetivo nosso é trazer firmeza de conhecimento, uma fé raciocinada, né? Então, as ideias que na doutrina espírita nós aprendemos e que está nas bases doutrinárias, com certeza são ideias que trazem o cunho da verdade e que são superiores a quaisquer opiniões pessoais. Por isso é que nós temos que ter esse conhecimento e essa flexibilidade de poder analisar o que o público, que a pessoa está querendo trazer a debate, né? Esse debate de ideias, usando sempre essa dialética espírita de uma forma fraterna, sem querer criar polêmicas improdutivas sobre o tema, não é? E então estamos vendo aí, a discussão pode ser feita em plenária ou em grupos, promovendo sempre a participação de todos. O importante do Evangelho é justamente isso aí, tocar o coração de todos. Porque tem muitas pessoas que estão mais atentas, mais aptas a captar a mensagem. Mas também tem muitos que estão necessitando, que às vezes não estão na sintonia da mensagem, mas que poderemos, naquele momento, descobrir uma forma de tocar os sentimentos de cada um. Porque a mensagem do Evangelho de Jesus é esse toque de sentimento, de harmonia, de paz, que todos nós recebemos quando se trata de uma luz espiritual que vai nos ajudar na nossa caminhada terrena. Todos nós que estamos aqui procurando aprender, procurando evoluir e procurando conforto para as nossas dores, não é? Para as nossas tribulações. E então, esses momentos, existe essa possibilidade de cada um ser tocado pela luz da razão e despertado para o sentimento que Jesus veio despertar em cada um de nós através da lição da Boa Nova. É importante preparar previamente perguntas e citações estratégicas. Algumas perguntas, algumas citações despertam as ideias nos participantes. E então é nesse caso, o tema que nós vamos levar e que vamos estudar sempre desperta, só pelo título, um desejo da pessoa ou das pessoas irem se aprofundar naquele tema, se informar, se inteirar, se atualizar. E tem muitas pessoas que às vezes não trazem esse despertamento e essa vontade de querer aprofundar cada vez mais nos conhecimentos. Então, algumas perguntas, algumas citações podem trazer um flash nas ideias, nos pensamentos das pessoas que estão ouvindo, não é? E isso então começa a fazer com que essas pessoas procurem participar mais do estudo, dos esclarecimentos e até trazer opiniões. Essas perguntas ou citações poderão ser projetadas por meio de recursos da multimídia, escrita em tiras de papel ou ainda qualquer outro recurso didático disponível. Então temos que usar a nossa criatividade
para começar a despertar nas pessoas que estão ouvindo as ideias que nós queremos trazer e fazer com que seja produtivo a reunião, né? E depois temos a antítese, ou ideias contrárias à tese. Isso aí também é o que nós começamos a falar. Existem muitas situações que pode acontecer, né? Ideias contrárias, para que haja um debate, um esclarecimento maior e através do raciocínio, da lógica, do bom senso, fundamentado na ótica da doutrina espírita, nós vamos então fazer aquele levantamento, mostrando onde está a luz que a doutrina espírita faz naquele aspecto que está trazendo a antítese, as ideias contrárias, não é? As ideias contrárias aos princípios espíritas são apenas citadas, mas não deve ser palco de discussão ou debates, pois a finalidade não é realizar estudos comparativos. É justamente isso aí. Não podemos deixar com que isso se torne uma polêmica na reunião, o que vai desarmonizar o ambiente, não é? Quebra a harmonia. Então nós precisamos de ter esse bom senso, de fazer o levantamento das ideias, procurando a dialética espírita, o entendimento que a doutrina espírita traz, sem querer fazer com que a ideia contrária possa se tornar momento de discussão e debates, né? Temos que ter então esse bom senso, né? Em todas as ocasiões, respeitar as interpretações não espíritas. Isso também é uma condição que faz com que não se deixe criar essas polêmicas e essas discussões e debates, né? Respeitar as interpretações, não bater de frente com essas ideias, não é? Não ser contundentes e querer impor as ideias da doutrina espírita. A doutrina espírita não impõe nenhuma das suas instruções, das suas lições. Em todo o conteúdo que Allan Kardec traz nas obras básicas, ele expõe as ideias. Ele traz os argumentos compatíveis com a razão, com a lógica, com o momento que está sendo vivenciado, sem impor, sem ser obrigado a pessoa a aceitar aquilo como verdade. A própria pessoa é que vai tirar as suas conclusões. Não é isso? E então, vamos rever essa frase. Em todas as ocasiões, respeitar interpretações não espírita. Lembrando que o foco do Evangelho redivivo é estudar a mensagem de Jesus à luz do entendimento espírita. Então esse é o foco, né? O Evangelho redivivo, para trazer essa luz da mensagem que o Evangelho de Jesus tem para todos nós, qualquer que seja a nossa situação. Essa luz vem ao encontro das nossas necessidades. Não é assim? E então, estamos vendo aí que os espíritos superiores agiram assim, orientaram assim, e Allan Kardec fez isso aí. O codificador se conduziu da mesma forma, como é demonstrado em todas as suas obras. Em todas as obras básicas, Allan Kardec usou essa metodologia, inclusive nos textos pessoais que se encontram na Revista Espírita. Olha que interessante. Muitos fatos, e um detalhe importante também: a Revista Espírita é uma fonte de conhecimento extraordinário, que nós
como espíritas, deveremos de buscar sempre, consultar sempre os ensinamentos e, na medida do possível, fazer um estudo metódico da Revista Espírita. Não é? Então, são lições que nós vemos lá, importantíssimas. E através desse conteúdo da Revista Espírita, Allan Kardec traz outras, aliás, das mesmas ideias, fazendo a edição das outras obras. Não é? A título de exemplo, lembramos as anotações de Allan Kardec que integram o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, intitulado Há Espíritos. Neste capítulo, Kardec expõe o pensamento espírita e o não espírita a respeito do tema, com gentileza, conhecimento e firmeza. Olha que interessante. Allan Kardec, grande conhecedor, tinha conhecimento de causa. E então ele trazia esse questionamento. Há espíritos? Justamente para nos despertar a ideia e o desejo de procurar confirmar se nós temos uma certeza ou se nós temos dúvidas sobre isso. Né? E então Allan Kardec faz isso, coloca em exposição o pensamento espírita sobre essa questão, se há espíritos ou não. Né? E então, com gentileza e conhecimento, existem teses que colocam que não há espíritos. Muitos irmãos de outras crenças não acreditam. Não é? Mas então, ou principalmente as pessoas que estão muito ligadas ao materialismo. Mas se estão procurando conhecer a verdade, eles vão entender em algum momento nessas colocações que Allan Kardec traz para nós nas obras da doutrina espírita. Né? Então a doutrina espírita, ela é para aqueles que querem conhecer a verdade. Porque tem muitas pessoas que estão cristalizadas em suas ideias materialistas, não é? Somente visando as coisas do mundo ou da sua própria filosofia de vida, sem querer progredir em raciocínio e em entendimento com relação ao plano espiritual. E então essas pessoas não vão encontrar muita facilidade de entendimento, porque elas não estão buscando a verdade. Elas estão fechadas em seu próprio raciocínio. Né? Então é por isso que nós estamos vendo aí, Allan Kardec expõe o pensamento espírita a respeito do tema que está sendo feito, colocado naquele conteúdo, com gentileza, e também o não espírita, né? Com toda gentileza, para que não venha chocar as pessoas que pensam diferente, né? Mas com firmeza, com conhecimento. Tem que ser conhecedor do tema para que possa ter uma refutação das ideias. E a síntese, que é a conclusão, o fechamento das ideias estudadas, indica o fechamento do assunto. Nesse aspecto, as ideias analisadas e comentadas devem ser concluídas e, ao mesmo tempo, contextualizadas aos acontecimentos do dia a dia da existência. Então, esse é o objetivo. Nós buscamos, nas passagens do Evangelho, que foi na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, e todos os livros que estão no Novo Testamento. Vamos estudar em todos eles. E então, naquele momento, trazemos as lições apresentadas para a época. E vamos fazer, através do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, as ideias analisadas. Aquilo que nós conseguimos apreciar
e construir ao longo desse estudo, né? E então precisamos de ver a contextualização, quer dizer, o que condiz com o nosso momento que estamos vivenciando no planeta Terra hoje, né? Então aí, nesse aspecto, as ideias analisadas e comentadas, quando está finalizando, fazendo a conclusão do tema, do assunto, né? Deve ser concluída ao mesmo tempo e contextualizadas, quer dizer, trazidas para os nossos dias de hoje, né? Fazendo a nossa inserção da nossa realidade atual no tema em que está sendo exposto. Não é isso? O fechamento das ideias analisadas, segundo o entendimento espírita, deve ser conduzido de tal forma que propicie aos participantes oportunidade para reflexão íntima da própria conduta moral. Então, sempre aí está o ponto-chave do estudo. Dar oportunidade aos participantes para a reflexão íntima, voltar para dentro de si mesmo, para buscar rever como está sendo a sua própria conduta, se estão de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, ou se tem alguma coisa que está desvirtuando dessas lições, né? As escolhas realizadas da existência, avaliando e guardando ressonância com as lições do Cristo. Tudo isso aí vai ser oferecido às pessoas que estão acompanhando a lição daquela noite, melhor dizendo, daquele dia, daquele momento, não é? E um detalhe importante que nós vamos ver agora. Se a autoavaliação apontar para a existência de comportamentos ou atitudes que conflitam com as orientações do Evangelho, então pode acontecer isso aí, trazer um certo conflito e nós percebemos que as pessoas estão exteriorizando esse conflito porque não estão bem compenetrados sobre aquele ensinamento, sobre aquelas lições. Pode ser justamente pela própria vivência, conduta da pessoa, hábitos que a pessoa traz, né? Então, estamos vendo aí que nós precisamos considerar a necessidade de esforço íntimo extra pelo aprendiz nestas condições. Então, é aquilo que nós começamos a falar. Se a pessoa está com o desejo de aprender e de buscar esse conteúdo para se sentir seguro na sua caminhada, ele vai fazer um esforço para entender e buscar na sua reforma íntima, né, o que ele precisa realizar para o seu aprimoramento das ideias. Considerar a necessidade de esforço íntimo extra pelo aprendiz, que, nestas condições, aplicará os ensinamentos evangélicos diariamente. Então, esse é o objetivo dos nossos estudos. Todos nós aprendemos com essas lições do Evangelho. Então, essa é, podemos dizer, a porta em que nós vamos entrar para buscar a nossa renovação. Aqui estamos falando das pessoas que estão estudando, às vezes são iniciantes, mas todos nós temos esse momento aí, né? Fazer um esforço para nos adequar a essas lições que são importantes para a nossa paz interior, para a nossa felicidade verdadeira, né? E então esses ensinamentos evangélicos estarão presentes diariamente no lar, no ambiente profissional, nos relacionamentos sociais,
perante os desafios, durante as provas e expiações. Então, estamos vendo aí como é importante esses estudos, essas exposições, e aquilo que vai ser acionado no entendimento de cada um de nós. Não é isso? Lembremos que o objetivo da interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita é o de promover a cada um a própria reforma íntima. Então é justamente o que nós estamos comentando. Promover a nossa reforma íntima. Esses estudos têm esse objetivo, né? E então nós temos que estar atentos, tanto nós para o nosso aproveitamento, como quando nós estivermos fazendo a nossa exposição, a nossa apresentação, ou mesmo o debate das ideias, né? E então aqui nós vamos ver as palavras de Jesus, que Humberto de Campos, irmão X, traz para nós estas palavras aí, esclarecendo como que deveremos de agir, né? Irmão X nos traz este esclarecimento de Jesus, o próprio Jesus dizendo para nós, em se tratando da divulgação da Boa Nova. Usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Usaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Que maravilha de lição, né? Estamos vendo aí como que deveremos de agir para sermos divulgadores desta mensagem, que é para todos nós uma luz imperecível. Todo o conteúdo do Evangelho de Jesus é uma luz imperecível em todas as épocas da humanidade, né? Teremos sempre essa luz para iluminar pensamentos, iluminar caminhos, iluminar sentimentos. E então Jesus diz: usaremos a palavra quando for necessário, né? Mas nós temos que entender que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Emmanuel fala para nós que o nosso verbo, a nossa palavra, ela é impregnada de um magnetismo, tem uma força magnética nas nossas palavras. E então, quando utilizamos de uma forma depreciativa, degradada, né, de uma forma distorcida
essa energia, nós vamos promover a perturbação e as trevas em torno de nós. Porque é um verbo degradante. É isso? Não é construtivo, é destrutivo. Não é? É um verbo infeliz. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino dos céus. Então, sempre foram trazidas as revelações através da escrita. Não é? Sempre nós temos na história da humanidade essas tradições que são escritas e que revelam as maravilhas do reino do céu. No entanto, não ignoraremos, olha a importância desse aspecto aí, não ignoraremos as praças do mundo, onde exibem numerosos escribas de túnicas compridas. Sempre existiram pessoas mal intencionadas, se utilizando desses artifícios, procurando usar o pretexto de ser o Evangelho de Jesus com pensamento escuro, não é? O império da incompreensão e da sombra. Temos que ter, então, vigilância. É assim? Jesus sempre nos fala, através dos esclarecimentos evangélicos, para nós orarmos, vigiarmos. Vigiarmos e orarmos. Não é? E então, tem uma passagem que ele diz: sede astutos como a serpente e mansos como as pombas. Precisamos de ter, então, esse bom senso, não é isso? Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. Então, é aquela condição de nós sermos a luz do mundo, quando Jesus reporta sobre os seus discípulos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não é isso? E então, somos nós esses portadores, quando nós estamos buscando vivenciar os ensinamentos de Jesus. Não é? E então estamos vendo aí o material precioso da exposição da Boa Nova está em nós mesmos. Não é? As pessoas, aí está dizendo, o próximo, né, todo aquele que se aproximar de nós, vai procurar entender a mensagem do Pai através da nossa própria vida, por meio dos nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Existe uma frase de Emmanuel que diz: a palavra, o verbo, esclarece, mas o exemplo arrasta. E então é justamente nessa questão. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio dos nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Daí a necessidade de nós procurarmos estar sempre impregnados desses valores do Evangelho de Jesus, não é? Da Boa Nova, estudando, refletindo, fazendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Nós vamos cada vez mais encontrar recursos e motivos para nos aprimorar em conhecimento e em transformação íntima, né? Pousando a destra no peito, quer dizer, colocando a mão no peito, né? A destra é a mão direita. A escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo.
Que maravilha, né? A escritura divina do Evangelho. Será que vamos fazer uma reflexão conosco mesmo? Será que estamos procurando, pelo menos procurando, nos esforçando para ser esta escritura divina, que é o nosso próprio coração? Uma vez que nós nos dizemos ou que nos colocamos ou que supomos, não é? Discípulos de Jesus, discípulos da doutrina espírita. Então temos que nos questionar. A Divina Escritura é o Evangelho. A Divina Escritura do Evangelho é o próprio coração do discípulo, onde é a sede do sentimento. Não é isso? Continuando a metodologia. Por projeção de multimídia ou simples verbalização, o condutor do estudo apresenta as principais ideias analisadas a respeito do tema e qual é a posição da doutrina espírita. Não é momento para reativar discussões nem fazer preleções. Apenas o pensamento das ideias estudadas e interpretadas pelo Espiritismo. Então, é justamente o fechamento daquelas ideias que nós aprendemos durante o estudo. Após a síntese final ou conclusão, pode-se deixar algo para reflexão individual, relacionado ao assunto. Um pequeno texto de autor de reconhecido valor, uma pequena história de fundo moral, uma poesia, pode ser lida ou declamada essa poesia, não é? Uma imagem ou foto significativa, um vídeo de breve duração, uma indagação ou frase afirmativa que possa conduzir a uma reflexão íntima. Então, são opções que nós poderemos encontrar para trazer estas reflexões e deixar nas pessoas esta mensagem que seja refletida, analisada, não é? Para o seu aproveitamento íntimo. Então esse é o objetivo, reflexão individual. Uma poesia, uma história de fundo moral, como Jesus sempre usava, não é? As histórias, as parábolas. Então sempre fica gravado no mundo íntimo de cada pessoa a essência daquela história. Um pequeno texto, um vídeo de curta duração, mas que tenha uma mensagem que vai ficar refletindo no sentimento das pessoas, não é? E na próxima semana nós vamos dar sequência. Vamos ver sobre a periodicidade dos estudos. Os períodos, de quanto em quanto tempo nós deveremos fazer esses estudos, né? E então fica aí para nós as reflexões da noite. Nós vamos aproveitar esses momentos agora só para rever essas palavras de Jesus, que tem um conteúdo muito profundo, muito atual, sempre atual, né? As palavras de Jesus é sempre atual, não é isso? Usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém,
que o verbo degradado estabelece domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Então, meus irmãos e irmãs, fica aí para nós mais um aprendizado importantíssimo, né? Em nossos estudos, em nossas reflexões, no nosso aprendizado individual e em grupo, né? Na nossa casa espírita. Sempre deveremos de voltar, refletir e analisar para enriquecer cada vez mais a nossa forma de levar o conteúdo da Boa Nova, o conteúdo da doutrina espírita, as luzes que são direcionadas à humanidade inteira. Assim, lembrando sempre as mensagens de Jesus, nós vimos, por exemplo, que quando Jesus traz a parábola da candeia, é justamente neste sentido. O que nós estamos buscando na doutrina espírita é acender a luz dessa candeia. E então Jesus diz: não se acende uma candeia e a coloca debaixo do argueiro, mas coloca-se sobre o velador, um ponto alto, onde todos possam ver. Esse é o objetivo de nossos estudos, né? E então, vamos refletir, procurar analisar e aprofundar cada vez mais nos estudos, dentro da nossa limitação, dentro da nossa capacidade de entendimento. Cada um de nós temos um limite para esse entendimento, a nossa forma de expressar, né? Cada um de nós temos a nossa forma de expressar, nosso modo de entender. Então, fazendo essa busca de conhecimentos no Evangelho Redivivo e procurando assimilar para depois nós passarmos adiante conforme a nossa possibilidade, dentro da nossa limitação, né? Procurando sempre ter a humildade, a simplicidade na nossa expressão. Isso. E a semana que vem, então, nós vamos prosseguir neste aprendizado da introdução que nós estamos vendo aqui no Evangelho Redivivo. É assim? E vamos, então, finalizar agradecendo a todos pela companhia, pelos momentos de reflexão, de leitura, de aprendizado. E vamos procurar, então, pedir aos bons espíritos que nos ajudem. Sempre deveremos contar com a ajuda dos bons espíritos, os mensageiros do Cristo, porque a obra não pertence a nós. A obra
é de nosso Senhor. E então, em nome dele, oferecemos o melhor e procuramos aprender cada vez mais para crescermos espiritualmente, não é? E vamos então fazer uma prece final, conectando pensamentos e sentimentos com esses amigos, missionários da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo pelo amparo, pela proteção, pelas luzes que recebemos. Senhor Jesus, felizes estamos por mais um aprendizado, mais um conteúdo que ficará gravado em nosso mundo íntimo e que nós desejamos colocar em prática, conforme a nossa possibilidade, conforme os momentos em que a providência divina irá nos convidar a oferecer aquilo que temos dentro de nós. Divino amigo, gratidão pela tua presença, pela presença dos bons espíritos, e que possamos conservar conosco a tua paz, o teu amor. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, querido internauta, querida internauta, nós temos algumas dificuldades na expressão do nosso dia a dia, né? Então precisa de ter um certo esclarecimento para não haver discriminação das pessoas. Quando falamos irmão e irmã, né? E então assim nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam, aqueles que vão em algum momento encontrar esse conteúdo nas mídias. A nossa gratidão pelo apoio, pelo incentivo. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Muita paz. Fiquem com Deus.